Dia 19 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Tudo vai ficar bem, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 4 e 5. Esse versículo diz: pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, ou seja, se for recebido com agradecimento, se for recebido com gratidão, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Esse texto nos fala que tudo o que Deus criou é bom, mas nem sempre aquilo que Deus cria é bom na nossa ótica, na nossa perspectiva. Quando um avião decola, ele precisa ir contra o vento. O vento que bate contra o avião é contrário, mas é esse vento contrário que gera força para que o avião possa decolar. Estranho, não é? Mas é assim que as leis da física funcionam. E muitas vezes Deus cria situações em que os ventos são contrários ao que nós buscamos. Mas o texto de hoje está dizendo: pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, nem mesmo os ventos contrários, porque se for recebido com ação de graças, se for recebido com gratidão, ele é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se for recebido com agradecimento, Deus, ele separa a palavra dele. A palavra de Deus é a palavra em que ele diz: eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei por que eu mandei esse vento. Eu sei quais os próximos voos que eu tenho para a sua vida. Então, tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, se for recebido com agradecimento, pois é santificado pela palavra de Deus. O que é santificado? A palavra santificado significa que é separado. A palavra santo significa que Deus, ele está elevado. Então, santificado significa que é separado, que é reservado pela palavra de Deus e pela oração. Os ventos contrários que estão batendo, se você está passando por esse momento, eles não devem ser rejeitados, mas devem ser recebidos com ação de graças, pois é reservado pela palavra de Deus. Deus reservou isso e deve ser reservado pela oração. Quer dizer, esse momento deve ser para você reservar um tempo de oração, um tempo para você conversar com Deus e dizer: Deus, abre a minha visão para que eu entenda para onde esses ventos estão me levando. Mostra quais os voos que o Senhor reservou para a minha vida com esses ventos que estão soprando. Porque agora eu não entendo, mas eu quero que o Senhor me ajude para que eu possa entender. Então a mensagem de hoje fala que tudo vai ficar bem, mas muitas vezes, para ficar tudo bem, antes vêm os ventos contrários, da mesma forma que acontece com o avião.
Na hora que ele decola, é a hora que ele vence a barreira dos ventos contrários. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Você não nasceu por acaso. Quando Deus o criou, ele sonhou com você. Ele o ama. Tudo o que aconteceu de bom na sua vida carrega as digitais do Pai. Esteja certo de que ele sempre esteve presente e não irá abandoná-lo. Creia que Deus vai surpreender você, pois não importa o que você tenha passado até aqui, tudo vai terminar bem. No final, você vai ver o seu milagre acontecer. Lembre-se de que é no final da pista que o avião decola. O avião não consegue decolar se o vento não soprar contrário. Entenda que há circunstâncias na vida que não vêm para destruir. Muito pelo contrário, acontecem para nos promover, nos lançar a outro nível. Deus está falando ao seu coração. Ele não quer que você desista nem desanime por causa dos fortes ventos. Mesmo com ventos contrários, ele o levará a alçar voos cada vez mais altos. Sei que não é fácil manter-se sempre animado. Por muito tempo, os ventos contrários me fizeram desanimar também. Diversas vezes, achei que não haveria mais solução para a minha vida. Quando adolescente, eu não conseguia nem acreditar que teria uma família. Então aqui, o pastor Júnior Rostirola, para aqueles que não conhecem a história dele, é filho de um pai alcoólatra. Ele escreveu um outro livro onde ele conta a história da vida dele. E ele conta que o pai dele muitas vezes era violento, muitas vezes xingava os filhos, e o pastor Júnior Rostirola um dia conheceu a Deus. Ele aceitou a Jesus e ele começou a escrever cartas para falar para Deus a respeito dos sofrimentos que ele passava no dia a dia dele. Essas cartas ele guardou ao longo de anos. Deus trabalhou na vida dele. Depois de muitos anos, Deus falou com ele: lembra daquelas cartas que você me escreveu? Escreve um livro e dá o título de Café com Deus Pai. E foi assim que esse devocional surgiu. Então, quando ele fala aqui que quando ele era adolescente, ele não conseguia nem acreditar que ele tinha uma família, é sobre isso que ele está falando. Ele morava numa casa em que ele via violência, ele via indiferença, então ele não esperava que ele poderia ter uma família. Mas hoje ele tem uma família, ele tem um ministério e por meio desse livro ele tem alcançado muitas pessoas para o reino de Deus. Então, prosseguindo aqui, mas quando entendi o plano perfeito do meu Pai para mim, minhas circunstâncias mudaram. Eu vivo o extraordinário de Deus todos os dias. E o que parecia impossível se tornou realidade. Tenho a família mais linda do mundo. Não deixe nenhum vento forte parar você. Deus está logo ali, pronto para fazer você levantar voos cada vez mais altos. A frase de hoje é: quando temos fé em Deus, os problemas tornam-se como trampolins para saltarmos mais longe. Lendo mais uma vez, quando temos fé, quando temos confiança, quando temos certeza em Deus, os problemas tornam-se como trampolins para saltarmos mais longe. Hoje é o dia 109
de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 42, e a palavra-chave de hoje é superação. Agora, faço um convite a você, para que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia conta que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que desse a sua vida na cruz, para que pelo sangue dele toda a humanidade recebesse o perdão dos seus pecados. E agora, com essa oração que está na tela, você pode confessar Jesus. Nessa oração de confissão, você pode aceitá-lo, recebê-lo, para que ele entre na sua vida e faça transformação e mudança. Como nós comentamos, o pastor Júnior Rostirola experimentou isso na vida dele. Muitas pessoas que vêm até Jesus já testificaram dessas bênçãos que Deus fez na vida delas. E Ele também quer fazer na sua vida. Se você ainda não o aceitou, faça essa oração agora. Ligue o seu pensamento com Deus. Creia que Jesus é o Filho de Deus e que pelo sangue dele você é limpo dos seus pecados, e faça essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é um livro que fica no céu com o nome dos que aceitam Jesus. Esse livro é o livro que registra os que entram no livro dos santos, dos filhos de Deus. E o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, que quando você aceita Jesus, você recebe Ele. Ele passa a morar em você, Ele orienta os seus passos e Ele guia você para o reino de Deus. Ore sempre em nome de Jesus. Procure uma igreja em que você possa participar das reuniões, dos cultos, para estudar a palavra de Deus, e participe das reuniões de oração. A oração é uma conversa sincera e aberta, onde você compartilha tudo com Deus. Ele escuta, ele responde. Ele escutou e respondeu o pastor Júnior Rostirola quando ainda era adolescente. Ele orava ao Deus Pai, e Deus Pai fez uma grande transformação na vida dele e pode fazer e quer fazer na sua vida também. Vamos fazer a oração para agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos porque o Senhor é aquele que sabe o que faz na vida de cada um de nós. O Senhor é aquele que permite que portas se fechem para abrir outras. Então eu peço que o Senhor agora traga entendimento e sabedoria para esse teu filho e para essa tua filha, que não está entendendo o processo que o Senhor está fazendo para novos voos e novas decolagens que o Senhor já preparou para esse teu filho e essa tua filha. Peço que o Senhor agora traga paz, confiança de que o Senhor é sempre bom, que esse teu filho e essa tua filha consiga agradecer por esses ventos contrários. É difícil, mas eu peço que o Senhor dê essa graça para que consiga vencer essa situação e perceber que de tudo isso o Senhor está fazendo e gerando novos milagres, novas coisas para a glória e o louvor do teu grande nome. Haverá testemunhos para teu louvor,
porque o Senhor é sempre, sempre bom. E como lemos na mensagem de hoje, no final, tudo vai ficar bem, porque é o Senhor que está à frente, é o Senhor que lidera, é o Senhor que reina com o teu grande poder. Por isso te louvamos e te agradecemos e damos glória ao Pai por tudo que o Senhor fez por nós. Glória ao Filho pela salvação, pela oferta voluntária de assumir a nossa morte. E glória ao Espírito Santo, porque nos ajuda e caminha conosco até o fim. Assim agradecemos. Amém e amém. Agora vamos fazer a leitura bíblica de hoje, que é Gênesis capítulo 42. Antes de fazermos a leitura, o texto que vamos ler hoje conta sobre o momento em que os irmãos de José vão até o Egito. Nos capítulos anteriores, nós lemos que José era o filho mais moço de 11 irmãos. Jacó era o pai deles. José era o filho preferido e, por essa razão, os seus irmãos o venderam quando ele tinha 17 anos. Com 17 anos, José foi levado como escravo. Ele ficou no Egito, trabalhando na casa de um homem chamado Potifar. Lá dentro, ele prosperou, se tornou mordomo, o funcionário responsável por tudo na casa de Potifar. Depois de chegar nessa posição um dia, a mulher de Potifar colocou os olhos nele, quis se deitar com ele. Ele não aceitou. Ele fugiu. Ela agarrou a roupa dele, pegou-lhe uma parte da roupa e gritou, e acusou José de tentar abusar dela. Por causa disso, José foi parar na prisão. Ele ficou na prisão por um tempo, e o rei do Egito mandou para a prisão o copeiro e o padeiro. Os dois tiveram um sonho. O sonho do copeiro indicava que em 3 dias ele voltaria a trabalhar para o rei. O sonho do padeiro indicava que ele seria morto. Passaram-se 3 dias. O copeiro voltou a servir o rei e o padeiro foi enforcado. Quando José interpretou os sonhos, ele disse para o copeiro: "Lembre-se de mim." O copeiro não se lembrou dele. Mas, passado um tempo, o rei do Egito teve 2 sonhos. Num sonho, ele via 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, em que as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. Ele acordou, não entendeu, dormiu, teve um segundo sonho. 7 espigas de milho fartas, depois 7 espigas de milho secas que comiam as 7 espigas fartas. Acordou e também não entendeu. Chamou todos os adivinhos, ninguém entendeu. Nessa hora o copeiro lembrou de José e disse: "Quando eu estava na prisão, eu tive um sonho." E o menino hebreu interpretou o sonho. Então o rei mandou chamar José. José interpretou os sonhos. Significavam 7 anos de muita prosperidade, seguidos de 7 anos de fome. E os 2 sonhos que o rei do Egito teve foram a forma de Deus confirmar que aquilo vinha de Deus. Então, José disse para o rei do Egito: "Construam grandes celeiros, guardem 1/5 de tudo que for colhido nos primeiros 7 anos, e o Egito
terá alimento para o próprio país e para atender os países vizinhos. Agora, Gênesis capítulo 42 conta para nós o momento em que os irmãos de José, aqueles que o venderam 13 anos antes, porque a Bíblia fala que José se tornou governador do Egito com 30 anos de idade. Então, dos 17 aos 30 anos, José foi passando por esses processos. Agora, ele era o governador do Egito. Havia fome na terra. Se levarmos em consideração que José se tornou governador do Egito aos 30 anos, contando 7 anos de fartura, José estava com 37. Então agora começaram os 7 anos de fome. E os seus irmãos apareceram lá para comprar comida no Egito. E o capítulo 42 vai contar para nós como que foi esse encontro dos irmãos de José com José. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 42. Quando Jacó era o pai dos 12 filhos, soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Depois que José foi vendido como escravo, Jacó teve um outro filho, chamado Benjamim. Então, aqui nesse momento, Benjamim nunca tinha visto José. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou com voz dura: vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Nos capítulos anteriores, a Bíblia conta que quando José estava com eles, ele tinha sonhado que os seus irmãos se curvavam diante dele. Ele sonhou que todos estavam com um feixe na mão e que os feixes dos irmãos se curvavam diante dele. E depois ele teve um outro sonho em que ele via o sol, a lua e 12 estrelas, e as estrelas se inclinavam para ele também. Então aqui ele lembrou dos sonhos que ele tinha tido a respeito deles. E ele disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: de modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor. Somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles disseram: nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai, mas um irmão desapareceu, e o mais novo está neste momento com o nosso pai. José respondeu: é como eu disse, vocês são espiões, e o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este:
Enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões. Juro pela vida do rei. E os pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: Eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa, levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade. E se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: De fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rúben disse assim: Eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. José mandou que os empregados enchessem de mantimentos os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-o nos sacos de mantimentos. E também que eles dessem comida para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimentos. Ele disse aos irmãos: Vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e, tremendo de medo, perguntavam uns aos outros: O que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, o seu pai, tudo o que havia acontecido com eles, e disseram: Aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Nós respondemos: Somos homens honestos, não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai, mas um dos nossos irmãos desapareceu e o mais novo está neste momento com nosso pai em Canaã. O governador respondeu: Eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo, e os outros vão voltar levando um pouco de mantimento para suas famílias que estão passando fome. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês, e vocês poderão ficar aqui negociando. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com o seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: Vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente, e Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim, e quem sofre com tudo isso sou eu. Aí Rúben disse ao pai: Deixe que eu tome conta de Benjamim, eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu: O meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto.
e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza este velho. Quando nós lemos os próximos capítulos, nós vemos que Jacó acaba cedendo. E quando eles retornam para o Egito, levando Benjamim, José não suporta ver os irmãos e não mostrar que ele era José. E ele se revela a eles, dizendo que era o irmão deles. E ele conversa com os irmãos, dizendo que eles intentaram o mal contra ele, porque os irmãos dele colocaram ele num poço e venderam ele para o Egito. Mas José diz para eles assim: Deus permitiu que isso acontecesse, porque Deus já sabia que ia ter esse tempo de fome. E Deus me preparou para que eu estivesse aqui, para que a nossa família não morresse de fome. Então nós vemos que José, ele ficou 13 anos como um escravo no Egito. Ele trabalhou como mordomo na casa de Potifar. Ele foi acusado injustamente pela mulher dele de ter tentado abusar dela e caiu na prisão. Ele ficou um tempo na prisão. Ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, e o copeiro pôde voltar a trabalhar para o rei. Em todo o tempo, você vê José sempre sendo fiel a Deus. José sempre manteve a sua fidelidade a Deus. E no final, Deus o colocou como governador do Egito. Passaram-se os 7 anos de prosperidade. Quando ele estava já com os seus 37 anos, apareceram seus irmãos. Quando a fome tomou conta das terras vizinhas, eles tiveram que ir até lá. E ele pôde reencontrar o seu pai, a sua família, ele pôde conhecer o seu irmão mais jovem, que era Benjamim, que ele não tinha conhecido, e tudo ficou bem, porque ele confiou em Deus. Então a mensagem de hoje é: tudo vai ficar bem. Os ventos podem parecer contrários, mas Deus sabe tudo o que ele está fazendo. Assim como ele fez com Jacó e os seus filhos. Eles intentaram o mal contra José. Os ventos foram contrários, mas no final, tudo ficou bem.